Está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar e hoje vamos falar sobre música e empreendedorismo social, falando sobre como isso pode impactar a comunidade autista. Impactar é mais do que um verbo, é uma atitude em relação à vida. E a nossa convidada especial de hoje é Ana Carolina Stenkoff, musicoterapeuta, pesquisadora e empreendedora social. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês num podcast tão relevante que fala sobre uma coisa que eu vivo todos os dias, que é impactar. Eu que agradeço a presença. A gente sempre gosta de lembrar, Carol, que o nome do nosso podcast, Verbo Impactar, surgiu da conjugação do próprio verbo. Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. E quando existe essa corrente do impacto coletivo, esse impacto é muito maior. Então a gente sempre gosta de abrir o podcast perguntando: Carol, para você, o que é impactar e como o impacto reverbera, se apresenta em sua vida pessoal e profissional? Eu acredito que impactar é você tocar o outro, você tocar outra pessoa. Muitas vezes a gente é impactado por coisas que a gente não tem nem ideia do que é e como acontece. Então, na minha vida pessoal, tanto na vida pessoal quanto na vida do trabalho, eu acho que impactar é tocar o outro, é estar com o outro e ouvir, né? Ter esse contato, que é muito que eu faço no meu trabalho com pessoas autistas, que é estar no olho, estar junto e entender as necessidades do que ele precisa e como que eu posso ser um instrumento nesse impacto. Que se quando uma criança consegue desenvolver a linguagem verbal por meio da música, eu estou impactando a vida dela inteira. Porque a linguagem verbal, ela é primordial hoje, né? As pessoas dão muito valor a essa linguagem verbal. Então, se uma criança consegue pedir uma água, isso já é um impacto. E pra mim, eu falo pra todo mundo, eu ganho o mundo quando isso acontece. Eu ganho o mundo quando eu vejo uma criança, adolescente ou adulto, falando um A dentro de uma música. Isso pra mim é transformador. Toca o coração. Sim. E não só o meu coração, mas o coração da família, das pessoas, e isso vai reverberando, né? O impacto, ele não é só naquele lugar. Eu sempre falo que impacto é como uma pedrinha que cai na água, vai criando ondas e vai impactando cada vez mais longe. Então, eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Como as ondas do nosso verbo impactar, Sim, exatamente que isso. se propagam. Uhum. Agora, Carol, é importante dizer, ela é a mente por trás do Mapa do Autismo Brasil, uma iniciativa que surgiu em 2021 com o objetivo de trazer dados para subsidiar as políticas públicas e ações efetivas para a população autista. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas antes eu queria começar com você contando um pouco da sua história. Musicoterapeuta, você também tem um outro projeto de sinfonias que rodam o Brasil, que são implantados em vários estados brasileiros, com também a comunidade autista. Mas o que que te trouxe até esse momento atual? Infância, adolescência, início de vida adulta? O que que você viveu que te trouxe até esse momento aqui, Carol? Bom, é uma longa jornada, né, pra gente chegar até aqui. Eu comecei a estudar música quando eu tinha 12 anos, eu escolhi um instrumento violino. Minha mãe sempre incentivou a gente dentro da igreja a cantar em coral. Meus pais sempre foram muito musicais, mesmo sem saber a parte teórica da música, e sempre incentivaram a gente. Meu pai, ele sempre acordava a gente com música, então a nossa criação foi permeada por música. E com 12 anos eu tive a oportunidade de estudar na escola de música daqui de Brasília. Meus pais não tinham recursos para, tipo, bancar uma escola particular, então eles inscreveram eu e os meus irmãos e nós entramos. Eu tenho mais dois irmãos, o João Gabriel e o Walter. O João, ele toca tudo que você der para ele, ele toca. E o Walter, ele toca flauta transversal, então Família de músicos. a gente toca muito junto. Tocava, né? Agora tá cada um na sua vida, mas a gente sempre tocou muito junto na orquestra da igreja. E eu entendi que a música ela é muito mais do que apenas entretenimento. Eu posso usar a música de outras formas.
E as experiências que eu tive com a música, vendo as pessoas tocando, ou algumas pessoas sentindo a ansiedade de entrar num palco e precisando de alguns recursos, eu pensei, cara, por que não estudar musicoterapia? Então, eu estava naquela decisão do vestibular, ou fazia bacharelado em violino, ou ia fazer musicoterapia, que era em outro estado, era em Goiânia. Naquela época, em 2009, não tinha musicoterapia em outras universidades federais. Meus pais também não tinham recursos, então lá era o lugar. Então, eu fui para Goiânia estudar musicoterapia, estudei durante 4 anos musicoterapia, que é uma graduação, também uma especialização. Mas eu fiz na Federal de Goiás e ali eu percebi que eu queria realmente ser musicoterapeuta. Tocar violino em orquestra é muito lindo, mas não era o que fazia, sabe, o coração ficar quentinho, sentir o frio na barriga. E eu estudei muito na área de reabilitação neurológica. Então, o meu plano perfeito de vida era sair da graduação, fazer um mestrado na área de musicoterapia neurológica, neurociências, implantar o serviço de musicoterapia no Sara Kubitschek, que era onde eu queria trabalhar. Esse era o meu plano perfeito de vida. Mas quando eu voltei para Brasília, minha mãe falou: Carol, você precisa trabalhar. É importante. Eu falei: tá bom, vamos lá. Comecei a trabalhar numa clínica e o meu primeiro paciente foi o Lucas, uma criança autista. A mãe falou que ele amava música. Eu falei: então é comigo. Aprendi todas as músicas da Galinha Pintadinha, estruturei, estudei bastante sobre autismo, que não era o meu foco na faculdade, eu não tive experiência com pessoas autistas. Então, eu comecei a estudar semanas antes de começar o atendimento, e o primeiro atendimento foi, assim, um divisor de águas na minha vida, eu falo pra todo mundo. Como se você tivesse sido preparada para aquele momento. Não tanto, né? Porque eu não estudei muito dentro da faculdade. Eu estudei mais sobre reabilitação neurológica, que era o meu foco, era o que eu queria fazer na minha vida. Eu queria trabalhar a reabilitação. E quando veio um paciente autista, eu não me senti tão preparada, mas eu falei, vou encarar esse desafio. Aceitou o desafio. Aceitei o desafio, fui. A primeira sessão, eu falo pra todo mundo, foi um divisor de águas, porque foi horrível. Todo mundo fala, nossa, é sempre mágico, é incrível. A minha experiência não foi assim. Porque eu esqueci de um detalhe muito grande. Quando você se encontra com uma pessoa, o que importa antes de qualquer técnica é o vínculo. Você estar com a pessoa e brincar com o que ela gosta, ou falar sobre o que a outra pessoa gosta. Gerar conexão. Isso conecta, isso gera um vínculo. E eu, recém-formada, meu primeiro paciente, falei, vou fazer todas as músicas. Comecei, boa tarde, Lucas, como vai? Ele começou a chorar. Continuei cantando outras músicas e nada fluía e nada acontecia. Eu saí muito frustrada da sessão e muito desafiada também. Como que a mãe dele disse que ele gosta muito de música e não rolou a nossa sessão? E eu sabia todas as músicas que ele gostava. E Então, você se preparou para aquele encontro. eu me preparei para aquele momento. Eu estudei, eu preparei as músicas, sabia o que ele gostava musicalmente. Mas eu não sabia o que ele gostava quando criança. Que ele gostava de brincar de carrinho. E eu não sentei no chão pra brincar de carrinho com ele. E ali foi a virada de chave que eu falei, não, eu vou estudar sobre autistas. Eu vou entender muito sobre autismo. E eu me apaixonei pelo desafio, né? Cara, é uma coisa nova, eu não sei como é, mas eu vou estudar e eu vou encarar esse desafio. Eu sou muito movida a desafios, né? Assim. Então, eu comecei a trabalhar com o Lucas e outras crianças vieram. E até que chegou num ponto que eu percebi que pessoas autistas têm dificuldade na socialização, por que que eu trabalho sozinha com elas? Por que que é só um para um? Por que que não tem outros desafios? Por que que não tem outros pontos? Foi aí que surgiu o projeto da Sinfonia. Então, foi um caminho até chegar na Sinfonia, que começou em 2015. E a musicoterapia é o que exatamente? Como que é uma sessão de musicoterapia? A musicoterapia, ela é formada pelo uso da música para objetivos clínicos. Então, pode ser para o bem-estar, para reabilitação neurológica, para reabilitação da fala, ou alteração de padrão, ou uma psicoterapia mesmo, onde as pessoas conseguem se expressar através da música. Cantando, tocando. Você não precisa saber de música para ser um paciente na musicoterapia. Você precisa estar aberto e gostar de música. É uma coisa que eu sempre falo. Mas a gente usa os elementos da música para estimular, no meu caso, na área das pessoas autistas, estimular a linguagem, a socialização, a interação social, o comportamento dessas pessoas por meio da música. Porque elas não percebem que elas estão trabalhando. Quando a gente está fazendo música,
Parece que a gente tá se divertindo, mas na verdade a gente tá trabalhando muito. E isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Quando você fala de música, todo mundo acha, vamos brincar, vamos se divertir. Mas na verdade o seu cérebro tá trabalhando. Quando você estuda musicoterapia neurológica, você vê o quanto o seu cérebro trabalha quando você está ouvindo, fazendo, cantando, ou só vendo alguém tocar música. O seu cérebro inteiro é ativado quando a música acontece. Então, a musicoterapia, ela se vale muito dessas noções da neurociência e da música para fazer intervenções musicoterapêuticas. Então, a sessão de musicoterapia é uma sessão estruturada, falando da área do autismo, né? Porque tem vários tipos de sessão de musicoterapia. Na área do autismo, é uma sessão estruturada, onde nós usamos a música para desenvolver habilidades, para desenvolver questões que esse paciente precisa. Por exemplo, na questão do Lucas, esse meu primeiro paciente, o objetivo era desenvolvimento da linguagem verbal. Ele cantava, mas ele não falava. Como que uma criança canta e não fala? São caminhos diferentes dentro do cérebro. O córtex auditivo primário, que é onde a gente fala com o neném, aquele manhês do nenenzinho, seu fofinho, isso já é música. É onde o nosso cérebro primitivo, ele consegue processar música. E muitas pessoas autistas têm dificuldade da passagem do córtex auditivo primário para o secundário, que é onde é feito a tradução da linguagem, é onde você consegue verbalizar e ter uma linguagem funcional. Então, meu trabalho, quando é questão de linguagem, eu estimulo o córtex auditivo primário para que o secundário seja ativado também e eu tenha uma linguagem funcional. Então, muitas vezes eu crio músicas funcionais, por exemplo, eu quero água. E aos poucos ele vai aprendendo função da música. O que que é isso? Quando eu peço água, eu tô pedindo e eu recebo um copo de água. Então, aos poucos eu vou tirando a música para ele falar, eu quero água. Então, é um processo longo, não é uma coisa rápida, não é mágica, a terapia nunca é mágica, mas é um processo que a gente consegue mensurar o passo a passo e a evolução do nosso paciente. Então, com isso, eu consigo, com que essa criança que não fala, mas canta, fazer essa passagem do cantar para o falar. Então, são sessões muito organizadas e pensadas, não é? Eu não vou chegar aqui e colocar qualquer música, não. E Existe uma para cada anamnese. um é um caminho Cada um é um diferente. caminho diferente. Então, toda música que é colocada dentro de uma sessão, ela é pensada, ela é estruturada para aquele momento. Nunca é, coloca aí galinha pintadinha que vai dar tudo certo. Não, não é assim. A gente precisa de um preparo. Até porque existe o que a gente chama de efeito iatrogênico da música, que é o efeito negativo da música, onde pessoas podem ter convulsões por causa da música que está se ouvindo. É? Chama convulsão musicogênica, né? Então, essa pessoa tem uma condição que, quando ela ouve determinado padrão musical, ela tem convulsão. Já tive pacientes que tiveram aversão à música porque foram expostos a estímulos de forma inadequada. Todo mundo acha que, toda música é boa. Pra quem? É muito subjetivo. Se colocar, sei lá, uma música clássica que me lembre a minha avó, pra uma pessoa vai ter um significado, pra mim vai ter outro significado. E vai trabalhar de forma diferente De no seu forma cérebro. diferente no seu cérebro, nas suas emoções, nas suas memórias. Então as pessoas às vezes acham que tudo música, é música clássica, vou colocar pra todo mundo, tá tudo certo. Baby Einstein, coloca Mozart que vai dar tudo certo. Não é assim, a gente precisa estudar um pouco, entender qual é, esse panorama musical dessa pessoa, dessa família, dessa comunidade pra gente colocar música. Porque não faz sentido para uma criança autista que ouve Galinha Pintadinha, eu chegar e colocar pra ela uma música clássica de Tchaikovsky. Não vai fazer sentido. Mas se eu colocar uma música da Galinha Pintadinha e começar a cantar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha do Bita, faz sentido pra ela. Então ela começa a reconhecer aquilo. Então a música ela precisa ser muito bem pensada. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, do quanto a música é poderosa e pode mudar comportamentos, ações, memórias. Humores, estímulos, concentração, Sim, tudo. tudo. Porque ela não tem barreira. Quando você está falando com uma outra pessoa, você pode estar conversando, ouvindo outra pessoa e pensando em qualquer outra coisa. Mas com a música, ela entra sem pedir licença. E daqui a pouco você já tá batendo o pezinho na música do carro que tá passando lá fora.
sem você perceber. Mas o seu cérebro percebe. Porque os canais auditivos, eles são abertos. Ele não consegue colocar uma barreira racional na música. Do tipo, eu não vou ouvir essa música. O seu cerebelo tá ativo e o seu pé começa a bater no ritmo daquela música que tá lá fora. Então não é uma coisa que você consegue controlar. E as pessoas acham que, tudo bem, vamos colocar qualquer música. Não é bem assim. Então na musicoterapia a gente tem uma estrutura, tem uma anamnese, tem uma história musical desse paciente pra gente propor uma intervenção musicoterapêutica. E aí você me falava que tem a musicoterapia de forma individual, mas que também surgiu uma necessidade com essa prática de fazer uma integração entre os seus pacientes. E por Isso. isso surge a ideia da sinfonia, que é um projeto que você implantou aqui no Distrito Federal, mas também levou para outros estados. Explica um pouco para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, como que funciona essa proposta. Bom, o nome do programa é Uma Sinfonia Diferente. É onde nós trabalhamos em grupo questões de socialização e linguagem. Então, são grupos de 5, no máximo 6 pessoas autistas. A gente divide elas por idade, então de 2 a 4 anos, de 5 a 7 anos, a gente vai dividindo esses grupos. E ao longo do ano, nós vamos trabalhando questões de socialização e linguagem. Ao final do programa, a gente faz uma apresentação musical, porque a gente tem essa missão também de trazer a conscientização para o público, das pessoas entenderem que pessoas autistas podem. Hoje em dia, não tanto hoje em dia, mas alguns anos atrás, quando eu falava trabalho com pessoas autistas, todo mundo, meu Deus, como assim você trabalha com pessoas autistas? Como é que você dá conta? Como se fosse uma coisa impossível. Porque no nosso preconceito, no que a gente já viu na televisão ou viu em matérias, a gente já tem um estereótipo formado de uma pessoa autista. Ela não fala, ela não gosta de abraço, ela não gosta de toque, ela não come, não, não, não. Mas na sinfonia, a gente consegue ver o contrário, consegue ver as possibilidades e consegue mostrar para as pessoas, olha, pessoas autistas podem ser aplaudidas sim. Elas podem estar em cima do palco, elas podem cantar, elas podem tocar, elas podem só estar aqui. Já é uma grande vitória, porque já passaram por várias barreiras. E aqui é o lugar dela estar. Aqui é o lugar onde ela precisa ser aplaudida por quem ela é. Porque quando você fala uma pessoa autista, uma família que tem uma criança, um adolescente, um adulto autista, você está falando de pessoas que vivem à margem da sociedade. Porque o mercado não está preparado, o shopping não está preparado, o hospital não está preparado para receber pessoas autistas. A primeira coisa, quando a gente vai ao mercado, vê uma criança no chão chorando, falando, se fosse meu filho, não seria assim. Essa criança é muito mimada. Mas a gente julga sem saber a condição do outro. A gente fala sem saber da condição do outro. Então, a apresentação da sinfonia é mais pra gente mostrar que é possível. Então, a gente começou em 2015, eu criei a metodologia em 2015, em 2016 já levamos para Fortaleza, depois foi para Belo Horizonte, Goiânia, São Luís do Maranhão, Rio Grande do Sul. Em 2016, a gente recebeu o Prêmio de Tecnologia Social da Fundação do Banco do Brasil, que também deu um respaldo a mais pra gente ir e conquistar outros Um espaços. super reconhecimento de Sim. estar no caminho certo, né? E que são grandes parceiros também, assim como outros institutos aqui em Brasília, e que mostram pra gente, olha, é possível, vai lá, a gente tá aqui junto com você, replica essa metodologia, é uma metodologia que tá dentro do site da plataforma, né, da Fundação do Banco do Brasil, qualquer pessoa pode ir lá e ver e conhecer como é que funciona e replicar na sua cidade. A gente dá um treinamento para quem quer replicar, porque a gente acredita que é possível outros lugares fazerem o que a gente faz aqui. Transformação e impacto. É isso. Agora, Carol, como é que se define essa questão da metodologia na sinfonia? Me chamou a atenção que você falou das idades, 2, 3 anos até adultos. Isso. Então, assim, como que, uma vez definidos os grupos, como que se dá esse trabalho ao longo do ano até chegar à própria apresentação? Que tipo de acompanhamento essas crianças, adolescentes e adultos passam? Que tipos de dificuldades que aparecem? Como que é a participação da família? Como que é esse processo? Bom, a gente divide por idades, então a gente vai de 3 até hoje nós temos 70 crianças e adolescentes e adultos, vai até 28 anos. Então, o primeiro mês é o mês do vínculo, onde a gente dedica tempo a criar vínculo. E depois, cada grupo tem seu objetivo específico. Por exemplo,
esse grupo tem uma característica que eles ainda não têm a linguagem verbal ou não têm a articulação que precisa pra gente falar o oi e o a. Então, a gente prepara atividades musicais para essa demanda. Então, cada grupo tem a sua demanda específica e a gente planeja todas as atividades pensando e tendo uma linha condutora, que é a música que a gente vai apresentar no final. Então, esse ano nós vamos trabalhar, por exemplo, o que a gente trabalhou, Legião Urbana. Então, vamos trabalhar todas as músicas da Legião Urbana, mas cada um vai ter um objetivo diferente. Eu vou trabalhar a música de formas diferentes. O bom de trabalhar com a música é que ela é muito flexível, muito maleável. Você pode cantar a mesma música, pais e filhos, com lá, 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 com tá, 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 com pá, 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 a letra inteira, trocando a letra. Você pode fazer tudo que você quiser, mais rápido, mais devagar. Eu posso fazer mais forte, mais fraco. E com isso eu consigo trabalhar as habilidades e competências que são utilizadas da porta para fora. Eu saber qual é a dinâmica da música, tá atento a tudo que tá acontecendo. Então, a metodologia é essa, a gente faz grupos de 5 a 6 crianças. Nós estabelecemos objetivos específicos a partir do segundo mês, a partir do momento que a gente já conhece esse grupo. E, simultâneo, em paralelo, enquanto a criança tá, adolescente, adulto, tá na terapia, os pais também estão na terapia. Então, nós temos acompanhamento psicológico para a família também. Porque a gente sabe o quanto que é difícil lidar com o diagnóstico, com as altas demandas de terapia, com a falta de apoio de quem deveria te apoiar. Normalmente, a sua família, ela não te apoia. Às vezes, os pais se separam. Às vezes, ela não consegue encontrar terapias na rede pública de saúde. E essa família não tem recursos para acessar essas terapias. Então, eles se sentem muito desamparados. Então, quando a gente coloca atendimento psicológico para as famílias, é um momento deles se sentirem acolhidos também. A gente atende a família, não é só a pessoa autista, é a família. Porque a gente sabe que o impacto social do autismo ele é muito grande. E ele tem dimensões que a gente não consegue colocar tudo na ponta do lápis. Né? Impacto na hora de andar de ônibus, o impacto na hora de ir ao mercado, de matricular na escola e não tem vaga porque o seu filho é autista. Só porque ele tem uma condição diferente dos outros, não tem uma vaga na escola. E o senso de pertencimento de um grupo é muito importante, porque eles se apoiam. As famílias começam a se apoiar e aí o programa ele ganha cada vez mais força. Não porque a gente está trabalhando, mas porque eles viram uma comunidade. E um acaba ajudando o outro. E um acaba falando com o outro, dando dicas. Pais que já têm seus filhos com 20 anos, dando dica para pais que estão começando e se Eles vão se acolhendo, né? fortalecendo É. juntos. E é um processo muito bonito de se ver. A gente teve um episódio em 2018 que a mãe de um dos participantes faleceu. Então, eu chego a ficar arrepiada. Todas as mães, todas as famílias se juntaram para apoiar essa família nesse momento de luto. Então, foi muito impactante para todo mundo. Para mim também foi, porque ela me mandou mensagem de aniversário, meu aniversário é dia 12 de outubro, e 2 horas depois ela faleceu. Então, pra gente foi um momento muito de união. E aí, ali eu percebi o quanto que é potente estar em grupo. Sabe? O quanto que é potente ter uma rede de pais unidas. Porque isso transforma. Não precisa ser uma coisa tão extrema, mas no dia a dia. Olha, meu filho não foi aceito na escola. Poxa, eu já passei por isso. Eu posso estar junto com você. Então, a terapia, ela vai expandindo e criando essa comunidade, deixando ela cada vez mais forte para eles se apoiarem. Porque eles não encontram apoio em muitos lugares. E aí vai fortalecendo a autoconfiança dos pais, Sim. a autoestima, o pertencimento, gerando amizades entre os próprios filhos e entre Aham. eles. Isso é muito legal, porque às vezes eles mandam foto, ai, tamo indo ao cinema. Eu falei, nossa, gente, ninguém me chama mais. E é isso que a gente quer, que eles vão, que seja cada vez mais orgânico esse movimento, né? De, olha, a gente tá indo ali no shopping, vamos fazer um piquenique, ou vem aqui pra casa, eu vou pra sua casa. Que cria essa comunidade, né? É muito solitário quando você tem um diagnóstico de autismo. É muito. Você se sente muito perdido. E eu falo isso, eu não sou mãe ainda, quero ser um dia, mas eu acompanho muitas famílias. E o relato da maior parte delas é: a gente se sente sozinho. E você vai vendo a transformação dos filhos e dos pais ao longo É. do processo. E é muito lindo ver. E a sinfonia, ela está acontecendo nesse momento aqui no Distrito Federal e em outros estados também?
Sim, então nós abrimos as inscrições em dezembro do ano passado. Teve todo o processo de inscrição, de ajuste de horário. Então a gente já terminou essa parte de ajuste e vamos agora começar, que é o mês do autismo. Então é algo bem significativo pra gente. Numa nova sede, conseguimos. Desde 2018 a gente não tinha. Na verdade, desde 2020, depois da pandemia, a gente não tinha mais sede. E agora, depois de alguns anos, a gente conseguiu retomar o nosso Parabéns. espaço. Então, a gente está organizando tudo. Então, está acontecendo aqui em Brasília, São Luís do Maranhão. Novo Hamburgo também continua acontecendo, mas agora eles mudaram de nome. Chama Teatro Chega. É muito legal, é um projeto também muito legal, que é a continuidade da sinfonia. Então, está acontecendo em alguns lugares. Queria que estivesse acontecendo em outros lugares, outras pessoas também convidaram. Mas é isso, existe uma limitação, né? Não dá pra Aham. gente dar conta de tudo. Então, E eu perguntei se estava acontecendo também para a gente falar sobre apresentações. Normalmente a apresentação é em dezembro? aqui em Brasília é no final do ano, novembro, dezembro. Mas cada cidade tem a sua independência de marcar. E é é, aberto ao E é público? aberta ao público, qualquer pessoa que, né, queira ir, pode ir. Depois eu posso deixar as nossas redes sociais para quem quiser seguir. A gente está sempre anunciando. Ah, vamos fazer um piquenique, uma batalha de tintas. É sempre aberto ao público e a gente sempre gosta de receber outras pessoas que queiram conhecer. E a partir da sinfonia surgiu a demanda do Mapa Autismo Brasil. Por quê? E como é que está esse. Já está germinando essa árvore ou ainda está na fase de semear? Vocês já começaram? Bom, o Mapa Autismo Brasil nasceu da sinfonia, dessa necessidade de ter dados, porque muitos patrocinadores sempre perguntam, né? Tá, você atende 70 famílias. O quanto isso representa na população autista do Distrito Federal? Não sei, não temos dados. Quanto representa nacionalmente? Quantos autistas tem no Brasil? Não sei, não temos dados. Até quando, e eu pensava, né? Até quando eu vou esperar para ter dados? Do governo, do IBGE, até quando? Por que que pessoas mais capacitadas que eu ainda não fizeram? Se não fizeram, vamos fazer. Vamos fazer acontecer. E eu desenvolvi a metodologia da pesquisa dentro de uma formação de negócios de impacto que eu fiz. E o professor, que ele é o Gabriel Cardoso, ele é sensacional, sempre me impressionando pra, tipo, pensa mais, onde a gente pode chegar, quais são os impactos, quais são as dificuldades de se ter dados. E aí eu fui modelando esse projeto, que agora é uma pesquisa. Tivemos a primeira fase em 2023 aqui no Distrito Federal. Encontramos dados muito relevantes, um retrato que deixou a gente bem Vocês fizeram impactado. uma amostragem aqui antes de Isso. iniciar a pesquisa, foi isso? Não, a gente iniciou o projeto piloto aqui Uhum, para testar a viabilidade, para entender como que a pesquisa ia se comportar em campo, porque é uma coisa na teoria, outra coisa na prática. uhum. Então, é uma pesquisa online que a pessoa responde pelo celular, pelo computador, e ela traz pra gente esses dados. A gente precisava de 380 respostas para validar o estudo. A gente conseguiu 1.700. Uau. Então, isso pra gente demonstra. Na verdade, a gente conseguiu quase 9.000 respostas, só que do Brasil inteiro, porque essa pesquisa rodou o Brasil inteiro. E a gente percebeu que existe a possibilidade da gente ter os dados que a gente precisa no Brasil inteiro. Então, a primeira fase foi a fase piloto aqui no Distrito Federal. Agora a gente está indo para a fase nacional. A ideia é que a pesquisa aconteça a cada 2 anos. Então, vai acontecer em 2025 nacional, 2027 nacional e assim por diante. A gente vai a cada 2 anos repetindo essa pesquisa de forma longitudinal para a gente acompanhar o comportamento da população. E com isso, com esses dados, influenciar em políticas públicas, desenvolvimento de metodologias, de tecnologias que sejam, que vão de encontro a que as pessoas precisam. Que é isso, tem muitas políticas públicas que são muito legais no papel, mas não traz a Se, vo- realidade do que a pessoa precisa, se você sabe? não tem a leitura do público, da É. comunidade, como que você vai traçar de forma Uhum. assertiva? Sim, como você vai dimensionar quantos profissionais precisa numa unidade de saúde? Mas esses dados que vocês chegaram a trazer aqui do Distrito Federal, vocês podem apresentar alguma coisa? Sim, claro. Coletamos dados de 1.700 pessoas e encontramos a média de idade de diagnóstico aqui no Distrito Federal é entre 4 e 5 anos. Mas quando a gente separa entre homens e mulheres, a gente vê uma diferença muito grande.
Homens, a média de diagnóstico é 7 anos e mulheres 14. Então, é o dobro de idade. Muitas mulheres com diagnóstico tardio, muitas mulheres com diagnósticos errados, com diagnóstico de ansiedade, onde, na verdade, aquilo já era o autismo e as pessoas falavam, não, isso daí é ansiedade. E por que vocês atribuem esse disparate entre meninos e Então, meninas? tem alguns pontos que a gente tem refletido bastante. Um deles é a nossa cultura, né? A gente tem a cultura de que a mulher é histérica, a mulher tá na TPM, a mulher é doida, tá dando chilique, é muito mimada. Tem várias camadas, principalmente mulheres, assim, na adolescência, que impede você ver o que é realmente o autismo. Então, essa ideia generalizada de que mulheres são histéricas, de que mulheres estão na TPM. Ah, tá explosiva porque tá na TPM, tá chorosa porque tá na TPM. Tudo é TPM. A gente não tem um momento de isso daqui sou eu. Eu não preciso me esconder atrás de alguma coisa. Não, isso daqui sou eu mesma, sabe? Outro ponto é que o diagnóstico, ele foi pensado e foi estruturado para homens. De um homem para homens. Então, um médico que avaliou 11 meninos. Foi daí que começou o processo de diagnóstico em autistas. Então, o olhar para a mulher é um olhar diferente. É um Totalmente. olhar para características muito diferentes que se confundem com outras coisas e tem muitas mulheres que relatam que tiveram transtornos, assim, bipolares. Ah, diagnóstico de transtorno bipolar. Mas, na verdade, aquilo era o autismo. E as pessoas não acreditam muito que podem ter mulheres autistas funcionais, que têm suas famílias, que têm seus trabalhos. Então, a gente percebeu essa diferença. Um outro ponto que chamou muito a atenção foi o quanto as pessoas investem em terapias, em atendimentos. Então, ficou entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Claro, o nosso recorte foi um recorte muito privilegiado, né? Foi um recorte das pessoas que têm entre 3 e 4 salários mínimos aqui no Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma característica muito diferente das outras cidades. Então, a gente não conseguiu alcançar toda a representatividade do Distrito Federal, mas já deu pra gente ter uma ideia do caminho que a gente tá indo. Então, ter entre R$ 1.000 e R$ 3.000 de investimento em terapia por mês é um valor muito alto. Muito alto. 77% das pessoas que tiveram diagnóstico foram na rede particular. Porque a rede pública é isso, você vai demorar 3, 4, 5 anos. E aí, isso bate muito com os discursos, com as falas das famílias que a gente ouve todos os dias. Olha, eu tô esperando há 4 anos no serviço público. E sem o laudo, sem o diagnóstico, você não tem direito a nada. Você não tem direito a um centro especializado, você não tem direito à redução, não sei, de PVA, de comprar um carro com benefício. Não tem nada. Ou de uma luz, uma conta de luz reduzida, você não tem nenhum benefício. Você não pode entrar no BPC e nem no INSS, porque você precisa de um laudo médico de autismo. Se você não tem, você não tem acesso a nenhum serviço público. Nem as terapias, nada. Nada. Então, famílias ficam anos esperando fechar o diagnóstico ou E ter esse acesso. diagnóstico tardio é prejudicial às crianças? Muito, porque a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, de um desenvolvimento cerebral que precisa dos estímulos corretos para ele se desenvolver. Vai ser uma pessoa funcional? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele precisa do estímulo. Quanto mais tarde, mais difícil fica. Então, eu até ia te perguntar qual é a importância principal desse mapa. Esse mapa pode mudar tudo. Sim. E vocês estão fazendo vocês têm apoio para fazer esse mapa? Nós temos apoio do Instituto BRB e do Instituto Sabin. Precisamos de mais, obviamente, porque todos os nossos pesquisadores, nós temos 50 pesquisadores, são todos voluntários. Se a gente tivesse mais apoio, a gente conseguiria pagar os pesquisadores para eles entregarem mais, cada vez mais. Então, se você está ouvindo aí, quiser apoiar, a gente está à disposição. E aí a gente consegue ter mais vertentes dentro do mapa, porque a gente levanta dados, a gente faz análise desses dados. Mas quem vai lá na ponta fazer uma política pública? Agora, qual que é a expectativa de número de respostas para o Brasil? Nacional? 55 mil respostas. No período de quantos meses? 1 mês. 1 mês. Que é o mês do autismo. Então, a gente vai aproveitar esse mês que tem um boom, onde as pessoas realmente falam sobre o autismo,
para a gente coletar esses dados. Então, a gente já está preparando desde o ano passado uma rede que chama Rede MAB, Rede do Mapa Autismo Brasil, que são famílias, pesquisadores, pais, pessoas autistas que vão replicar essa pesquisa nos seus grupos do WhatsApp, no Instagram, Facebook, e-mail, que vai mandar para a sua rede para que as pessoas respondam. E expliquem o porquê. A gente não pega dados sensíveis, então não vai identificar quem é a pessoa, onde ela tá, o que ela faz, qual é o nome dela, mas a gente vai ter dados sobre a parte sociodemográfica, questões sociodemográficas, então qual é o estado onde ela vive, quais são os acessos que essa pessoa tem e as características clínicas. Então, com quantos anos teve o diagnóstico? Teve ou não teve o laudo? Tá em processo diagnóstico? Já fechou? Tá na escola? Tá fazendo terapia? Qual terapia? Não tá fazendo terapia? Por que que não tá fazendo? Que assim a gente começa a identificar e criar um perfil. Um perfil de todos os estados e perfil nacional, assim. Tá, quem é a pessoa autista no Distrito Federal? Quem é a pessoa autista, não sei, em São Paulo, no Pará, no Paraná? A gente consegue começar a criar esse perfil e, com esses dados, capacitar a sociedade para ir atrás de recursos, de políticas públicas. E aí eu ia te perguntar, quais as políticas públicas hoje urgentes quando o assunto é autismo? Centros especializados. Acesso à renda para mães, que muitas vezes param de trabalhar para cuidar dos seus filhos. E isso ninguém fala. Tá todo, o autista precisa de terapia, mas e as mães? Que deixam de trabalhar porque a carga de terapia é enorme. Tem médico que prescreve carga de terapia de 20 horas por semana. São terapias todos os dias. E aí faz fono, faz TO, faz musicoterapia, faz psicomotricidade, faz psicologia, faz natação, faz ecoterapia. E onde tá essa mãe? Onde tá esse pai? Que não é visto. Então, eu acho que tem vários desdobramentos. E eu acho que as próprias pessoas autistas poderiam falar muito mais que eu, como adaptações nas universidades e nas escolas. Hoje precisa de uma prova para você entrar numa universidade. A pessoa pode ter um hiperfoco na área de matemática, física, química, tecnologia, mas se ela não souber as outras coisas, ela não entra. E ela vai ficando cada vez à margem. Não tem uma graduação. Não consegue trabalhar. O ambiente de trabalho não é adaptado para aquela pessoa. E aí, a pessoa vai ficando cada vez à margem. E vai ficando cada vez mais isolada. E a família toda vai ficando isolada junto. Toda. A família toda. Então, eu acho que políticas públicas, centros especializados, atendimento mais humanizado para as pessoas autistas, menos preconceito, e aí não é só na política pública, em todos os ambientes. Menos preconceitos. Mais acesso. Por exemplo, a gente, junto com o Saving, a gente começou um trabalho de capacitação das pessoas que vão coletar sangue ou fazer exames de imagem. Eles agora, no Brasília Shopping, têm uma unidade especializada em atendimento para pessoa autista. Então, essa pessoa pode coletar sangue tranquilamente. Porque tem um guichê específico, tem uma sala específica, tem profissionais capacitados. Porque eles viram a importância e também a grandeza e de como isso impacta na vida das pessoas autistas. O quanto é necessário você ter um serviço especializado. Não é só escola, não é só clínica. É o dia a dia. É o dia a dia. É a vida. Todo mundo fala que a pessoa autista vive no seu mundo. Não, vive aqui, agora. Por que que eu vou criar um outro mundo? Não, é aqui, é coletando sangue, indo ao mercado, indo ao shopping. O Brasília Shopping também é um grande parceiro nosso. E eles fazem ações adaptadas. No Natal, eles diminuem as luzes e a música, colocam um horário especial para as pessoas autistas irem ao shopping e conseguir tirar foto com o Papai Noel. Muitas pessoas pensam, nossa, tirar foto com o Papai Noel. Tá, todo mundo faz. Não, não é todo mundo. A gente teve uma experiência ano passado de um jovem de 17 anos, autista nível 3, bem comprometido. A gente trabalhou bastante com o Papai Noel, as Noelettes, a equipe inteira. E essa criança, adolescente, né? Criança não, adolescente. 17 anos, já é um adolescente, já quase adulto. Ele passou meia hora rodando a casinha do Papai Noel até chegar pertinho e a mãe tirou uma foto. Aquele momento, para aquela mãe, foi inesquecível. Porque ele nunca tinha tirado foto com o Papai Noel.
E era um desejo da família. É uma coisa simples, pode parecer, ai, nossa, é tão simples, tão bobo, mas faz tanta diferença. E, tipo, meu São, filho foi acolhido. são as pequenas ações, os pequenos Sim, cuidados que mudam tudo. sim. Isso impacta a vida inteira, né? Imagina, eu tenho um shopping que me acolhe, que tem um horário diferenciado pro meu filho. É tudo que uma família quer. Agora, a gente já está caminhando para o final. Eu queria que você falasse assim, quando você pensa a aplicação desse mapa Autismo Brasil, a sinfonia, daqui a 5, 10 anos, com esses mapas, com esse mapa já tabulado, com essas informações em mãos, com pessoas trabalhando pelas mudanças em políticas públicas, como é que você enxerga aí o futuro? Bom, tenho muitas expectativas. Eu tenho muitas expectativas de que as pessoas entendam o quanto que é importante ter dados. A gente está em 2025. Hoje, se você não trabalha com dados, é só achismo. Então, eu acredito que daqui 5, 10 anos, muitas políticas públicas vão surgir e muita coisa vai mudar. Eu acho que as pessoas vão começar a olhar, o mercado vai começar a olhar para esse ativo e desenvolver metodologias, tecnologias, roupas, alimentação específica para a demanda das pessoas autistas, que não são poucas. Tem um estudo nos Estados Unidos que eles também fazem levantamento a cada 2 anos. E o último estudo que eles trouxeram é que tem uma pessoa autista a cada 36. Se a gente fizer essa proporção no Brasil, chega a quase 5 milhões de pessoas autistas. Onde elas estão? O que nós estamos fazendo por essas pessoas? Como que essas pessoas estão inseridas na sociedade? A gente não sabe. Então, eu acredito que daqui 10 anos, como nos Estados Unidos aconteceu, quando eles começaram a estudar as pessoas pretas e pardas, para eles que não são brancas, eram bem pouco em relação às pessoas brancas dentro das unidades de saúde das pesquisas deles. Agora, nesse último ano, eles divulgaram que tá quase 50-50. Tá 46 e o outro 54, por E aí. quando isso é Então, tabulado, isso também aparece como uma oportunidade de uma mercado para as oportunidade. É, empresas, porque elas vão criar produtos específicos e sim. serviços que Serviços, atendam. produtos. E que vai de encontro à dor da pessoa. Porque não adianta nada eu criar, sei lá, um tênis bonito que não vai atender a dor do outro. Quando Exatamente. você pensa em empreendedorismo social, você pensa em solução de uma dor daquela comunidade. Como que eu vou solucionar uma dor se eu não sei quem são as pessoas? E é o que a gente. É um lema dentro do Mapa Autismo Brasil. Nós somos pessoas querendo conhecer pessoas, querendo entender quem são essas pessoas. Então, é de pessoa para pessoa. A gente quer saber quem são as pessoas autistas. Quais são suas necessidades e o que, que eu posso fazer, o que, que as associações podem fazer, o que, que o mercado pode fazer, o que, que o governo pode fazer para essas pessoas. Então, eu tenho muitas expectativas, muitos sonhos. Às vezes eu tenho que tomar cuidado para não me frustrar tanto, porque é isso, é um processo, Você né? está trabalhando Entender. e o resultado vai vir, com Vem, certeza. vem, igual veio no primeiro, que com já os primeiros dados aqui no Distrito Federal, o Ministério dos Direitos Humanos começou a perceber esses dados e colocaram como tema prioritário na RENET, que é a Rede Nacional de Evidências em Direitos Humanos, a escassez de dados de autismo para políticas públicas. Isso virou um tema prioritário e está em debate. Só desse tema já está em debate, já é uma grande conquista. E pensando nisso, eles estavam pensando e a gente conversando, eles desenvolveram o Sisteia, que é um sistema integrado de cadastro das pessoas autistas. Então, a gente está criando uma provocação, a gente está impactando outros lugares, Estão sabe? fomentando. A gente está chegando lá e falando, olha, vem cá, olhe para cá. Que palavras você traria para mães de autistas? Eita. Falaria que a gente tá junto. Que ninguém solta a mão de ninguém. Que na hora da gente ficar feliz, quando a criança fala um a gente vai ficar feliz junto. Quando tem qualquer dificuldade, a gente vai estar junto. Então, pra não desanimar, porque é difícil, não é uma coisa fácil. Ser mãe já não é fácil. Eu não posso falar com tanta certeza, porque eu ainda não sou mãe, mas trabalhando com muitas mães, eu entendo o quanto é desafiador ser mãe, ser mulher. Ser mãe, ser mulher de uma pessoa autista é muito mais desafiador. O que eu ouço de relatos são mães que esquecem que são mulheres. São pessoas que estão ali no lugar do cuidado, mas que esquecem de se cuidar, de olhar para si mesma.
Então, eu sempre falo para elas que a gente sempre vai estar junto, olhando no espelho ou olhando pro seu filho, a gente sempre vai estar junto. É muito fácil eu falar, nossa, vai passar. Não vai passar. O autismo é uma condição, é um transtorno pro resto da vida. Mas existem maneiras. E o que eu puder fazer, o que meu time puder fazer, a gente vai fazer, porque é isso, a gente tá trabalhando com famílias. A gente não tá trabalhando com um diagnóstico, com um CID, com uma nomenclatura. São pessoas. São pessoas. Antes de qualquer coisa, são pessoas. Então, para essas mães, eu digo que a gente tá junto. E, Carol, sobre o empreendedorismo social e sobre o impacto, que dicas, conselhos, insights você daria para pessoas que têm aí alguma ideia, uma veia, uma vontade, ou como você, às vezes a vida levou para aquele caminho e a pessoa ainda está naquela fase inicial, como você, com o seu primeiro paciente? Que insights você traria para essas pessoas? Acho que eu posso trazer 3 insights. O primeiro deles é não desista no primeiro não. Você vai ouvir não pro resto da vida. As pessoas muitas vezes não acreditam quando você tá fazendo uma coisa nova. Eu ouvi muitos nãos e ainda ouço nãos. A gente agora vai fazer um congresso e a gente tava sem espaço. No mínimo uns 20 nãos a gente ouviu nesse processo. Então, ser empreendedor é ser resiliente. É não desistir no primeiro não. Porque você tem um propósito. Você não tá ali fazendo um trabalho qualquer. É um propósito de vida. Não é porque, esse daqui é o meu trabalho, eu vou lá, 18 horas, acabou meu trabalho, beijo e tchau. Não, isso é um propósito. Então, quando você tem um propósito, você vai atrás. Você corre atrás e você alcança as coisas porque o seu propósito, ele chega em outras pessoas. Quando a gente trabalha em empreendedorismo social, a gente trabalha em rede. A gente nunca trabalha sozinho. Eu nunca vou desenvolver uma ideia sozinha. Eu tenho que ter muito claro o que eu quero. E outras pessoas que também têm a mesma ideia, o mesmo propósito, vão chegar perto de você e vocês vão construir isso. A segunda dica é sempre manter a terapia em dia. Porque não é fácil. Não é fácil você lutar por algo que você acredita. Principalmente se você é mulher e principalmente se você é jovem. As pessoas vão te descredibilizar. E eu fui muito descredibilizada. Ainda sou assim um pouco. Agora eu já criei estratégias para falar, aqui não. Colocar limites é muito importante. Então, ser empreendedor é também saber colocar esse limite e para isso muita terapia. Porque vai mexer muito com você, você vai querer desistir várias vezes. E se você não tiver firme, se você não tiver recursos, se você não tiver um apoio emocional para isso, é muito mais difícil você alcançar e chegar em lugares que você sempre sonhou. E eu acho que a terceira coisa é sonhar alto. Sonhe grande. Porque é possível. Muitas pessoas vão falar que não é possível. E eu já ouvi isso, assim, várias vezes. Não é possível. Como assim fazer um mapeamento do Brasil inteiro? Você tá doida? Você nem trabalha em estatística, você nem é analista de dados, você é musicoterapeuta. Como que você vai fazer isso? Não duvide da sua capacidade. Não duvide do quanto você é potente e não deixe de sonhar. Sonha alto. Outro dia, ano passado, eu tava vendo a Brasil Conference. Não sei se vocês conhecem, é uma conferência que acontece em Harvard e MIT. E eu falei, cara, meu sonho é um dia falar lá. Passei no processo seletivo, me inscrevi. Então, esses sonhos motivam muito a gente vai trabalhar. Vai ter muitos nãos nesse caminho, mas uma hora você vai chegar lá. Tipo, são 10 anos fazendo a sinfonia acontecer, são mais 4, 5 anos fazendo o mapa, sonhando com isso, colocando no papel, acreditando, sabe? Pra mim já era muito certo. Quando eu comecei a desenhar o mapa autismo, eu quero isso nacional e a cada 2 anos. Ia trabalhar. Pode não acontecer daqui 10 dias, mas vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos. Então, sonhar grande te leva para vários lugares. E eu acho que são essas 3 dicas que eu tenho. Muito obrigada, Carol, do Instituto Stenkoff, que é o seu sobrenome. Isso. Obrigada demais pela aula, pelas informações, por todo o detalhamento e parabéns pelo trabalho. Foi muito bom te receber aqui no Verbo Impactar. Obrigada pelo convite.